Olá, galerinha dos 8º anos, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas de português. Lembrando, é a 4ª videoaula. Iremos continuar ainda com o material da São Paulo Faz Escola, que vocês têm aí. Agora, vocês irão realizar a atividade 4, organização do artigo de opinião. O que vai acontecer? Nessa aula, vocês vão ler as informações contidas no quadro. Tá vendo esse quadrozinho aqui? Vocês vão ler as informações e depois irão responder as perguntas. Mas para isso, lembra que eu venho falando com vocês desde a primeira videoaula sobre a questão do artigo de opinião? Essa apostila está trazendo como tema para vocês a tatuagem. Mas o que é um artigo de opinião? O artigo de opinião é um texto informativo, de cunho argumentativo. Eu vou informar, mas eu vou dar minha opinião. Para me dar opinião, eu tenho que ter argumentos. É publicado normalmente aonde? Jornais, revistas e blogs. Apresenta e defende um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Se eu apresento e defendo o meu ponto de vista, tem que ter o quê? O informativo e a parte da argumentação. Texto dissertativo, em que o autor expõe o seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesses de muitas pessoas. Então, o artigo de opinião vai trazer o quê? A opinião sobre algum tema que está acontecendo na atualidade. Temas polêmicos ou não. Tem que ter o quê? Eu tenho que informar e tenho que ter os argumentos, que é a parte dele argumentativa, que entra também junto com a estrutura. Qual que é a estrutura de um texto? Tanto que nos textos dessa apostila, falando sobre a tatuagem, é essa estrutura. A introdução com tese, que é onde eu vou apresentar o meu assunto. Eu sempre apresento o assunto no texto, sempre no primeiro parágrafo, é onde que eu vou apresentar a minha tese. Depois, o desenvolvimento com a argumentação. O tema da tatuagem, você é contra ou a favor? Vamos supor que você é a favor. No desenvolvimento, você vai falar o quê? A sua argumentação, os seus argumentos por que você é a favor. Se você é contra, você vai apresentar a sua argumentação por que você é contra. E no final, vocês podem perceber que eu tenho a conclusão, que é a síntese do desenvolvimento. Então, é tudo uma estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, dentro do artigo de opinião, que vai expor a opinião sobre algum tema. A partir de agora, vocês vão copiar e responder as questões no caderno. Essas questões aqui, até a 8, está se referindo a essa tabelinha que eu falei para vocês no início da aula, para vocês darem uma analisada, da página 17, que é a atividade número 4. Essas questões estão relacionadas ao artigo de opinião. O que é um título? Vai definir, vocês vão falar com as palavras de vocês, o que é um artigo de opinião? O que define um tema? O que é uma tese? O que é um argumento e um contra-argumento? O que é uma conclusão? E a última questão, essa sim é muito interessante. Por quê? Fazer uma pesquisa com os amigos, com os familiares, com os vizinhos, sobre o tema tatuagem, que é o tema da nossa apostilinha. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma pessoa que seja a favor e uma pessoa que seja contra. E vai colocar para mim, por que ela é a favor? Que argumentos que ela usou para você para ela ser a favor? E depois, o contra. Quais são os argumentos que ela usou para você para falar porque ela é contra? Lembrando, não é só o sim e o não. Vocês têm que argumentar, que é a parte do desenvolvimento da nossa aula. Então, respondam no caderno de vocês de português as questões. Primeiro, vocês vão ler essa página aqui, a página 17, que vai ajudar vocês. Prestem atenção na minha definição de artigo de opinião que eu passei para vocês nessa aula. E depois, só copiar e responder as questões, da 1 a 8. A 8 é uma pesquisa. Vocês vão pegar uma pessoa que é a favor, outra pessoa que é contra. E vai apresentar a argumentação dela. Por que ela falou que ela é a favor e por que ela falou que é contra? Isso define um artigo de opinião. Lembrando, ele é informativo e de cunho argumentativo. Eu vou informar e vou argumentar a minha opinião. Não é só colocar sim e colocar não. Eu sou a favor, eu não sou a favor? Por quê? Esse porquê de vocês é a nossa argumentação. Depois vocês vão colocar tudo isso no caderno e vai fazer a devolutiva para o professor da sala de vocês. Tá bom? Atividade básica. Já estamos quase finalizando a apostila. Estamos na atividade 4, tá? Não se esqueçam de fazer devolutiva via WhatsApp ao professor da sala. Beijo, até a próxima aula.